A primeira coisa é o apoio. A segunda coisa é a proteção. O que é a proteção? É a busca de garantir para aquela família as questões sociais mínimas, o básico para aquela família. Porque só a partir desse apoio, dessa proteção, que a gente vai conseguir fazer orientação e criar uma proposta. Porque se a família está fragilizada, a família está passando por uma situação de violação de direito, a família não vai, se você for diretamente orientar e propor um plano de ação para ela, ela não vai ter condições de cumprir com aquele plano. Então, a gente tem que apoiar, a gente tem que dar proteção e depois a gente orientar para o trabalho, vai criar o plano e a partir deste plano, metas, igual eu já falei, curto, médio e longo prazo. Inserção dessa pessoa, desse indivíduo, dessa família no programa, no serviço. Não é programa, é serviço. Muitas vezes não acontece no CREAS, porque igual eu falei, pode ser pelo Sistema de Segurança Pública, pode ser pelo Sistema de Garantia de Direito, o Conselho Tutelar. Então, a inserção pode vir da rede. Ela foi inserida e foi encaminhada para o CREAS. Quando chega no CREAS, que inicia o primeiro contato. O que seria esse primeiro contato? É uma entrevista, é saber a composição familiar, aquele primeiro contato, saber onde que mora, quem compõe, porque muitas vezes não é nesse primeiro contato que a gente vai chegar de fato à situação, ao pano de fundo daquela situação. Então, esse primeiro contato é para conhecer a família, como que está a estrutura dessa família, se ela já é beneficiária de algum serviço, se ela já faz parte de algum serviço que é ofertado lá no CRAS, se está inserido em algum serviço da rede, é um primeiro contato, seria uma entrevista. E a partir deste conhecimento dessa família, desse indivíduo, vai fortalecendo o vínculo, vai criando o vínculo, para a partir daí a gente fazer a acolhida. A acolhida foi o que eu já disse, é sentar com o técnico numa sala, né, que tem uma condição de privacidade, que muitas vezes neste momento de acolhida precisa disso, precisa de criar uma confiança entre o técnico e a família e o indivíduo. Depois a gente passa por terceiro, que seria a investigação diagnóstica. O que é isso? É buscar de fato ver se já consegue aquela família realmente expressar o que acontece, qual que é a violação, quem que é o agressor, como que perpassa essa situação dentro da família ou da comunidade. Porque tem muitos momentos que não são membros da família que viola, mas que é o agressor, mas sim algum membro da comunidade. Então, a partir dessa investigação, desse contato com essa família, com esse indivíduo, aí sim a gente parte para o quarto plano, que é o plano de ação, onde tem que ser construído juntamente com a família. A respeito, gente, de instrumentais, de qual a ficha que eu uso, desde o ano passado a gente já tem o prontuário, né, do SUAS, que o MDS que criou, todos os municípios já receberam. Não é exigido ainda que seja usado daquele molde, mas ele é um material que contempla tudo que está colocado nos serviços, que é a ficha de cadastro, que é o modelozinho, né, o local de você colocar o relatório que você criou, de você colocar o plano de ação, de você colocar as metas, e ali tem as datas também, né, quando que aconteceu cada encontro desse, e é um instrumental que eu acho que você já deve, né, alguns municípios eu sei que já estão usando, os que não estiverem usando, eu penso que já está na hora de sentar com a equipe, fazer uma leitura e ver se é pertinente realmente começar a usar aquele instrumental que é o prontuário do SUAS.
que contempla tanto a proteção social básica quanto a especial, que é que eu estou falando aqui agora. E contempla também os informes que a Isabela deu, porque todo mês vocês têm que preencher para o federal o questionário do CRAS e do CREAS. Para o Estado, o SIM. Então, você já tendo isso tudo cadastrado, é só transcrever as informações. Aqui, gente, eu fiz um fluxograma, né, um modelinho só de tudo isso que eu falei. Então, o CREAS faz parte da rede, né, e oferta serviço de proteção social especial. Ali na recepção tem a acolhida, né? Começa pela acolhida na recepção, depois vem para o atendimento técnico individualizado ou familiar, que é essa hora de conhecer, de criar o vínculo e buscar realmente, de fato, o que está acontecendo naquela família. Depois tem os técnicos e o advogado que vão trabalhar, fazer o estudo de caso daquela família e, a partir disso, fazer os encaminhamentos que for necessário, que foram identificados na situação daquela família. Daí, monitora e faz a avaliação, porque se não monitorar, a gente não consegue saber de fato, se todo esse processo que nós fizemos realmente está indo em direção ao resultado esperado. Aqui eu fiz só uma lâmina, né, que mostra a rede que compõe, né, a rede socioassistencial. O que compõe a rede? Seria a Secretaria, né, Municipal de Assistência Social, a proteção social especial e a básica, porque a especial é ofertada no CREAS e a básica no CRAS, o sistema de garantia de direito num todo, as outras políticas setoriais, as entidades, não é isso? Poder de segurança, então são os nossos parceiros. Então esses são os atores que fazem parte da rede socioassistencial para dar suporte às nossas demandas. Eu coloquei um exemplo aqui, né, gente, de uma família que tem uma mãe alcoólica, 2 filhos menores usuários de droga, que não tem frequentado escola. O filho mais velho, traficante de drogas e também não terminou os estudos. Já foram usadas inúmeras possibilidades de acolhimento psicossocial, internação em comunidade terapêutica por ordem judicial, né, porque criança e adolescente é só por ordem judicial, e o tratamento psiquiátrico por ordem judicial também, e os internos já saíram da clínica e os problemas ainda persistem. São aquelas famílias, né, que a gente acha que contemplou com tudo que a gente dava conta de fazer, com todos os serviços e apoios que a assistência social achava que seria necessário para superar aquela situação, mas que com novo encaminhamento daquela mesma família com aquelas mesmas situações. Então, bate na nossa porta de novo essa família sem avanço das situações vivenciadas. Então, é o que a gente chama de reincidência. Dentro dessa reincidência, gente, foi o que já foi colocado aqui numa outra aula, acho que foi com a professora Maria José. E é uma experiência que a gente tem usado também o Estado quando ele é acionado por determinação judicial para alguma frente, a gente vai ao município, o Estado vai ao município, chega no município, senta com a rede. Então, a minha proposta para este caso, que já trabalhamos e não conseguimos avançar, é um trabalho em rede. É sentar, chamar todas as políticas, Conselho Tutelar, Conselho da Criança, Conselho da Assistência Social, a educação, a saúde, o Poder Judiciário e discutir aquela situação. A partir desse momento, criar um plano de intervenção, onde vai ter responsabilidade para todos os ali presentes. Todos eles vão assinar esse plano de intervenção com responsabilidade de comprometimento no que for pertinente a cada área, a cada ator, e aí realmente ver se a gente consegue tirar essa família dessa situação.
Então, muitas vezes, gente, a gente não pode trabalhar só com encaminhamentos, só esperando as respostas. A gente tem que chamar toda a rede, todos os atores, todas as políticas e sentar e discutir aquela temática daquela família e dali sair um plano de intervenção onde vai ter compromisso e responsabilidade de todos que ali estão. Acabei aqui agora, gente, o PAEF. Acho que já contemplei, já falei das dimensões, já dei exemplo de algumas formas, né, de estar trabalhando, o que deve ser ofertado com serviço especializado à família e indivíduos. Agora eu vou entrar no segundo serviço da média complexidade, que é o serviço especializado em abordagem social. O que é um serviço especializado de abordagem social? São profissionais que vão estar nas ruas buscando identificar pessoas que estão na rua, fazendo da rua como moradia ou fazendo da rua como sobrevivência. Então, esse é o papel da abordagem social. Ele vai à busca de quê? De criança e adolescente no trabalho infantil, criança e adolescente em exploração sexual, criança e adolescente em reincidência do trabalho infantil, que vocês já trabalharam, mas ele voltou para o trabalho novamente. Pessoas que estão fazendo da rua em situação de moradia. Então, é pessoa em situação de rua. A partir do momento que nós temos esses técnicos que saem para abordagem dessas pessoas, muitas vezes não é nesse primeiro contato que já vai conseguir sensibilizar aquela pessoa a sair daquela situação. Mas já vai criar um vínculo também com aquela pessoa, com aquele morador de rua, com aquela criança, com aquele adolescente. A criança e adolescente tem que ser retirado imediatamente da rua, tem que procurar a família e já trabalhar diretamente. A pessoa adulta, a gente tem que construir esse vínculo com ela, porque muitas vezes é a situação que ele escolheu até aquele momento de estar vivendo. Então, nós temos que, aos poucos, ir construindo para conseguir tirar aquela pessoa daquela situação. A partir do momento que é feita essa abordagem social, a gente já tem que ter alguma coisa para oferecer para essa pessoa, para esse cidadão. Algumas vezes ele é migrante, ele saiu do seu município, foi para o outro município à procura de um emprego, à procura de uma situação melhor de vida e ali não conseguiu e está na rua. Então, cada caso é um caso. E a partir do momento que fez essa abordagem, a gente já tem que ter alguma proposta para aquele indivíduo. Tá certo? Então, você já tem que pensar. Foi para a rua, tem que ir. Abordagem social é isso. É um serviço da assistência social que tem que ser ofertado. Está lá na tipificação. Se eu tenho pessoas no meu município que fazem da rua como moradia ou como meio de sobrevivência, esse público é meu. Então, eu tenho que pôr a equipe de abordagem social para começar a buscar essas pessoas e dali criar propostas de atendimento. Para quem eu já falei, criança, adolescente, jovem, adultos, idosos, né, que estão nessa situação. Muitas vezes, por uma pesquisa que o Estado fez em 2010, com pessoa em situação de rua, foi específico, encontrou uma porcentagem alta de pessoas que têm família, mas estão com o vínculo rompido. Então, é papel da assistência trabalhar essas pessoas, fortalecimento de vínculo para o retorno para a família. A criança e o adolescente no trabalho, pode ser cultura familiar. Eu trabalhei desde pequena, então meu filho pode trabalhar. Então, tem que inserir nos serviços socioassistenciais de convivência e ir refletindo, fazer um momento de reflexão dessa temática. É questão de renda? Então, vamos inserir nos benefícios. Então, essa população tem que ser trabalhada. Muitas vezes não é no primeiro contato, mas são vários contatos que vai buscar realmente tirar aquela família daquela situação.
Onde? No CREAS ou na rede socioassistencial. Se eu tenho uma entidade que já oferta esse serviço de abordagem social, eu não preciso que meus técnicos façam esse serviço. Eu posso ter uma parceria com essa entidade, se ela precisar de ser fortalecida, porque muitas vezes a entidade precisa sim do poder público para ela estar ofertando um serviço melhor, de maior qualidade, porque para fazer essa abordagem, muitas vezes eu preciso de um espaço para estar levando esse indivíduo, esse espaço tem que ter uma condição de banho, tem que ter uma alimentação. Esse indivíduo muitas vezes está sem documento, eu preciso de ter a condição de prover para ele a documentação. Se ele é migrante, eu tenho que ter uma equipe para trabalhar com o município de origem para o retorno desse indivíduo para o seu município de origem. Então, são esses os trabalhos de proteção para as pessoas que estão em situação de fazendo da rua como moradia ou de sobrevivência. Então, eu já falei um pouco do objetivo, que é identificar, conhecer as famílias, criar uma proposta com aquele indivíduo, dele sair daquela situação, um novo projeto de vida, inserir pessoas em situação de rua, também tem o campo para ser preenchido no CAD único, onde ele pode também receber seu benefício, tá certo? E fazer a inserção dele no núcleo familiar e no comunitário. A gente sempre tem que pensar nos nossos indivíduos, fortalecer vínculos familiares e comunitários. Todos os nossos serviços vão de encontro com o fortalecimento de vínculo, porque aquela família fortalecida vai dar conta de um com o outro, criar propostas e a família num todo sair daquela situação. Conhecendo sempre, né, gente, a questão de vulnerabilidade e potencialidades. As famílias e as comunidades não têm só vulnerabilidade, fragilidade, tem também potencialidade, saber ouvir o que gosta, o que já fez, o que tem interesse de fazer, né? Qual que seria a proposta? Se está naquela situação, qual é o sonho que você tem? Ou que sonho que você teve e agora você perdeu? Vão resgatar esse sonho, né? Então, são essas as propostas dos nossos técnicos. Onde pode ser ofertado, né? Eu já falei que é no CREAS ou na rede socioassistencial. Precisamos também de material permanente, precisamos de um lugar que vai acolher essa pessoa, que tenha onde ele guardar os pertences dele, que tenha onde ele possa participar de oficinas dos nossos serviços. O recurso humanos é conforme a NOB-RH também, né? E os técnicos de assistência e o técnico, o psicólogo, o assistente social e o advogado são os mesmos que estão no CREAS. Não precisa de ter outros profissionais para a oferta deste serviço. O trabalho social é conhecer o território, buscar essas informações, fazer na hora da abordagem, né, desse vínculo, que não é uma vez, pode ser duas, mostrar para ele que ele tem direito, que ele é um cidadão. E o que o cidadão tem seus direitos. Tem os deveres? Tem, mas tem também um direito de uma vida digna, de uma moradia, de uma saúde, de uma educação e de uma assistência social. Porque nossas políticas são direito direito do cidadão e dever do Estado. Então, é no que está lá na Constituição que a gente vai comunicar a essa pessoa, a esse cidadão que está fazendo da rua, né, uma moradia, uma sobrevivência, que ele tem direitos postos, que a gente vai ajudar para que ele realmente reivindique e usufrua dos seus direitos para sair daquela situação. Então, informação, escuta, orientações, encaminhamentos, né, inserção na qualificação, inserção no mercado de trabalho e, dependendo da situação, retorno à cidade de origem. Vamos entrar agora, né, no segundo serviço, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, que tem duas modalidades, LA ou PSC, que é a liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. Para quem
é este serviço? Para criança e adolescentes. Na verdade, adolescentes, que é de 12 anos para cima. Quem é que determina se ele vai cumprir uma medida ou não? Só o juiz. Nós, da assistência social, um outro cidadão, um conselho tutelar, ninguém tem o poder de encaminhar um adolescente para cumprir medida socioeducativa. É só o judiciário. Quando a gente recebe esse encaminhamento, ele já vem do juiz, se é LA ou se é PSC, porque também o juiz já determina se é liberdade assistida ou se é prestação de serviço à comunidade. Então, o que a gente, assistência social, temos que fazer? Acolher esse adolescente, chamar a família, ouvir esse adolescente, o histórico de vida dele, responsabilizar pelo ato. Ele tem que saber que ele está ali porque ele cometeu um ato infracional, tá? Ele tem que saber disso. Se for prestação de serviço à comunidade, o CREAS, a equipe de proteção social especial, já tem que ter na rede lugar, ou escola, ou saúde, ou outro equipamento público, onde pode ser inserido esse adolescente para prestação de serviço à comunidade. Quem vai acompanhar esse adolescente nesta rede tem que ser capacitado, tem que ser conversado pelos técnicos da assistência social, sabendo que ele está ali com um menino, com um adolescente, mas que esse adolescente vai prestar serviço, mas ele também está ali para aprender. Tem que ouvir do adolescente qual que é a vontade dele, qual que é o equipamento que ele tem mais afinidade, mais vontade de trabalhar. Se é dentro de uma escola, se é dentro do posto de saúde, porque a gente vai buscar, ele vai cumprir a medida, mas ele também vai aproveitar e aprender naquela medida também uma condição dele sair daquela situação. Porque se a gente não trabalhar esse adolescente numa nova perspectiva, ele vai cumprir a medida e vai voltar a reincidir um ato infracional. Quem trabalha com adolescente tem que saber, tem que ter essa leitura, tem que ter essa visão, tem que ver o adolescente como um indivíduo que está com vontade de mudar, que está com vontade de sair daquela situação. Que ali é uma oportunidade dele mudar o rumo da vida dele. Essa que é a proposta da medida socioeducativa, tanto da LA como PSC. Vou ter que voltar. Dentro desse serviço, gente, a gente tem que criar o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. O que é o PIA? São as ações e as propostas que foram criadas entre o técnico, o adolescente e sua família. Esse PIA tem que ser encaminhado para o judiciário, porque o judiciário, baseado no PIA, nos relatórios da assistência social, que ele vai prorrogar a medida socioeducativa ou ele vai encerrar a medida socioeducativa. Quem dá o suporte para o Poder Judiciário são os nossos relatórios e é o Plano Individual de Atendimento. Criou o plano, a gente vai acompanhar. Cumpriu, não cumpriu, retornou, não retornou, está na escola, saiu da escola, está na escola, mas está faltando demais. Então, todo esse plano individual de atendimento, que chama PIA, é o suporte para a gente rever as metas propostas e para subsidiar o judiciário no que está posto para o judiciário, para ele ver, não, eu vou prorrogar essa medida, posso prorrogar por mais tantos meses. Não, esse adolescente já está cumprindo e tal, agora nós vamos encerrar a medida, o cumprimento da medida. Então, nós temos que ficar muito atentos. E sempre a família, né, gente? Porque o adolescente,
ele pode estar com interesse, ele quer mudar, ele quer ser diferente, mas a família também tem que ter essa visão, tem que ver o adolescente com a vontade de sair daquela situação. Então, a família é um suporte também, é um meio de fortalecer, de dar conta, de sustentar aquele adolescente naquela proposta que está sendo criada, que é o novo rumo de vida que ele vai tomar. Dentro do prestação de serviço à comunidade, né, é gratuito, né? A gente tem que sempre ver o interesse daquele adolescente, né, a aptidão daquele adolescente para qual serviço que ele tem, como eu já disse, estou só reforçando. E também a jornada máxima é de 8 horas por semana, não podendo prejudicar outras atividades que esse adolescente tenha, como escola. Adolescente a partir de 14 anos pode ser um aprendiz, então não pode prejudicar o horário que ele tem essa tarefa. Se ele já trabalha como primeiro emprego ou aprendiz, não pode prestar o serviço à comunidade no mesmo horário. Então, tem que fazer a adequação do horário, do cumprimento da prestação de serviço à comunidade, conforme a agenda do adolescente, conforme as outras tarefas que ele tem para cumprir. Para quem, né? Eu já corrigi, é de 12 a 21 anos, apenas com aplicação da Justiça da Infância e da Juventude ou pela vara civil. No CREAS, tá? Esse serviço é ofertado no CREAS, esse adolescente deve ser encaminhado apenas para os CREAS. Desde ontem nós começamos uma capacitação em parceria com a SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, mais a SEDES, né, na Subsecretaria de Assistência, e mais o Sistema de Garantia de Direito da Infância e da Juventude do Estado de Minas Gerais. Ontem e hoje o tema é Medida Socioeducativa LA e PSC, só para juízes de todo o estado de Minas. Então, 7 e 8 está tendo e vai ter semana que vem 13 e 14. E a partir do final do mês, nós vamos começar uma capacitação nas regionais. Os municípios vão ser contemplados, os municípios que já têm CREAS, que oferta medida socioeducativa, ou municípios que ainda não têm, mas tem, que o judiciário indicou, que tem naquele município medidas socioeducativas aplicadas. Nós vamos chamar, primeiro nós estamos fazendo essa conversa com o judiciário, por quê? Porque o judiciário, como a política de assistência social, ela é nova, ela é de 2005, então a gente está mostrando para os juízes como que está posto na política de assistência social o serviço de medida socioeducativa. Estamos clareando, estamos fazendo uma grande discussão. A partir dessas discussões que estão acontecendo essa semana e vão acontecer semana que vem, nós vamos começar a chamar os técnicos dos municípios. Então, nós vamos ter um momento específico para esse programa, onde a gente vai detalhar mais ainda essas questões de como são ofertados os serviços de medida socioeducativa.